Graça e paz, amado e amada de Deus. Esse é o encontro com a palavra de Deus em família. Amados, o nosso tema de hoje é conversão. O maior milagre e um presente de Deus. Vamos orar? Paizinho, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Pai, porque a Tua graça foi derramada sobre nós. Obrigado por ter vindo, Senhor, ao mundo, para que nós pudéssemos Te conhecer, para que nós pudéssemos observar todos os sinais e milagres e crer no Senhor como Filho de Deus. Obrigado por ter revelado em nosso coração essa verdade e por nos ter dado vida, Senhor, pela fé, que o Senhor mesmo fez com que nós tivéssemos. Porque tanto a fé quanto o amor, tudo isso é dom que vem do Senhor. Pai, não há nada que nós possamos fazer pelo Senhor ou entregarmos ao Senhor, nada que antes nós não tivéssemos recebido de Ti. Portanto, Paizinho, tudo que nós fazemos ou Te damos, Te entregamos nas Tuas próprias mãos, porque do Senhor é a vida, é os céus, a terra, todas as coisas que neles existem. Pai, o Senhor nos dá saúde, força, inteligência, sabedoria. O Senhor nos dá o trabalho e nos dá a capacidade de realizá-lo. Porque a palavra disse, o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Porque inútil será trabalhar o dia inteiro, acordar cedo, dormir tarde e comer o pão que com muito sacrifício conquistamos, porque aos teus amados o Senhor dá enquanto dormem. Pai, nós sabemos que em tudo dependemos de Ti e nada podemos fazer sem o Senhor. Por isso declaramos aqui, Pai, que somos dependentes de Ti, sim. Fazemos aquilo que está ao nosso alcance fazer. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Mas, Pai, crendo que o Senhor é que abençoará cada um desses esforços. Obrigado, Pai, que Teu Espírito Santo esteja aqui hoje, me ajude tanto na proclamação da Tua Palavra, quanto esses amados que estão acompanhando o devocional, para que compreendam o Teu amor e ouçam a Tua voz e não a minha, e que possam buscar por si mesmos um relacionamento íntimo com o Senhor, Pai. Oh, Pai, oro por Tua compaixão, por Teu amor, misericórdia sobre a vida desses amados. Abençoa-os, abençoa também a nossa família, Pai. E ajuda-nos a andar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, conversão, o maior milagre e um presente de Deus. É interessante a gente pensar na conversão como um milagre, mas isso é fácil da gente perceber, amados, porque a natureza humana, a nossa natureza humana, ela não deseja Deus. Ela não quer se relacionar com Ele. Muito ao contrário, ela busca viver ao seu bel prazer. A natureza humana, chamada na palavra de Deus como carne e sangue, não pode herdar o reino dos céus, conforme está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, se não me engano, a partir do versículo 50, o apóstolo Paulo está falando ali da ressurreição, né, do tempo futuro, que ele está falando que esse corpo corruptível, ele não pode herdar o céu, né? Por quê? Porque a corrupção não pode herdar o reino de Deus. Ali é o céu. O profano não pode habitar com o santo. E Deus é santo, santíssimo.
E se não fosse pela obra do próprio Senhor ao vir ao mundo e pagar pelos nossos pecados na cruz do Calvário, nós não poderíamos herdar o reino dos céus. Porque nós não estaremos lá por mérito nosso, mas por aquilo que o Senhor fez por nós. Portanto, é graça. Deus fez isso sem que nós merecêssemos, apenas para que nós pudéssemos então sermos constrangidos pelo amor de Deus, convertidos a Ele pela fé, e então pela fé sermos justificados. Então, crendo na obra de Deus, de Jesus Cristo, nós podemos ser justificados, ficarmos justos diante de Deus. E aí então o inimigo, que é o diabo, né, o acusador, ele não tem mais do que nos acusar. Porque quando ele chega para Deus e diz, olha, o Rogério pecou, fulano pecou, ciclano pecou, eles não podem entrar no reino de Deus, estão condenados. Jesus Cristo, então, que está à direita do Pai, intercede por nós e diz assim ao Senhor: Pai, eu morri por eles. Eles têm fé em mim. Eles viveram crendo em mim. E a fé produziu neles frutos dignos de quem se arrependeu. Os pecados deles estão pagos na cruz. E aí então o diabo não tem mais com que nos acusar, pela fé em Cristo. É maravilhoso isso. Amados, então lá no capítulo 15, né, 1 Coríntios capítulo 15, lendo a partir do versículo 50, Paulo então falando de novo, né, do tempo da ressurreição, da volta de Cristo, porque Jesus Cristo voltará num tempo determinado por Deus, não sabemos quando acontecerá, mas pelos sinais que nós estamos percebendo, sabemos que a volta do Senhor está cada vez mais próxima. Diz assim: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos. Dormir é uma figura de linguagem para morrer, né? Então, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem nós? Nós cristãos que estivermos vivos quando Jesus voltar. Se nós estivermos dormindo, Jesus nos ressuscitará. E nós seremos ressuscitados num corpo diferente, um corpo espiritual, um corpo glorificado, como o corpo de Jesus Cristo, que foi ressuscitado no terceiro dia, após a sua crucificação. Amados, nós vamos meditar então nesse tema conversão hoje, pensando no texto de Atos dos Apóstolos, né? Então, Atos capítulo 1, o evangelista Lucas, que escreveu Atos, vai relatar um pouquinho o que aconteceu naqueles últimos dias depois da ressurreição. Então, Jesus ressuscitou no tempo da Páscoa, e aí ele ficou 40 dias com os seus apóstolos, né? Apareceu nesses 40 dias para os seus apóstolos e discípulos, né? E então falou sobre as coisas do reino dos céus, né? Encheu o coração deles de alegria, chamou-os de volta, né? Porque eles tinham perdido a esperança com a morte de Jesus Cristo. Né? Poxa, será que tudo acabou, né? Estávamos esperando o Messias e agora ele foi crucificado, né? 3 anos andamos com ele, será que nós perdemos o nosso tempo? E aí Jesus aparece num cenáculo, né, e mostra as suas chagas, né, suas feridas, come com eles, então eles tocam em Jesus Cristo, então eles percebem que Jesus realmente havia ressuscitado. E aí, antes dele subir aos céus, ele dá uma ordem. E a ordem foi: fiquem aqui em Jerusalém,
não saiam daqui, porque do alto vocês serão revestidos de poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E então vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa era a ordem, então, do Senhor, antes de subir aos céus. E dito isso, então ele é elevado às alturas, os apóstolos olham para ele enquanto ele sobe, e aí então eles desaparecem entre as nuvens, né? E 2 anjos aparecem ao lado e dizem assim, né? Irmãos da Galileia, né? O que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, vocês verão voltar da mesma forma. Então, amados, isso estava acontecendo e eles obedecem e voltam para Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras e aí eles voltam então para Jerusalém, está a 1 quilômetro mais ou menos, né? O jardim fica logo depois das muralhas, né? E eles voltam e vão para aquele cenáculo onde eles se reúnem. E aí eles oram por 10 dias. Eles ficam reunidos, orando e esperando a promessa do Pai. E essa promessa se cumpre. E em Pentecostes, 10 dias então depois da Assunção, né, de Jesus Cristo, o Espírito Santo desce sobre eles como línguas de fogo. E eles começam a falar em línguas. E é interessante que havia ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, aproximadamente 16 nações diferentes. Povos, né? Pessoas de 16 nações. E eles estavam lá adorando o Deus de Israel, porque a fama de Deus, do Deus dos hebreus, o Deus de Israel, foi crescendo ao longo dos anos, do tempo, né? Basta a gente ler todo o Antigo Testamento e ver as maravilhas que Deus fazia e fez através de Jesus Cristo. Mas eles estavam ali adorando o Senhor. E aí então, quando desce o Espírito Santo, eles começam a falar das coisas de Deus, o reino de Deus, para aqueles povos. E eles acham estranho, né? Porque ele fala, como podem esses galileus iletrados falarem coisas grandiosas do reino de Deus e nós entendendo em nossas próprias línguas, né? Então, 16 nações diferentes ouvindo as coisas do reino de Deus em sua própria língua materna. Isso foi um milagre que aconteceu naquele momento, né? Veja que a palavra de Deus não está dizendo que cada um falava numa língua diferente, né? Grego, latim, persa, medo, mesopotâmio e assim por diante. Eles falavam e cada um entendia, era como se tivesse uma tradução simultânea. Sinal de Deus. Mas quem ouvia eram aqueles que criam em Deus. Aqueles que estavam em Jerusalém para adorar o Deus de Israel, o Deus dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro. Mas havia entre eles os incrédulos. Os incrédulos não entendiam nada. E aí então eles diziam, né? Eles estão bêbados, né? Eles estão embriagados. E aí Pedro diz assim, irmãos, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que está se cumprindo aquilo que o profeta Joel falou. Então, amados, Pedro começa então a dizer, a buscar uma profecia do Antigo Testamento para explicar o que estava acontecendo naquele momento. E aí então Pedro começa a pregar Jesus Cristo. Foi a primeira pregação daqueles apóstolos depois da ascensão de Jesus Cristo. Então, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus havia pedido a eles. Lá em Mateus capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, né? E a gente vai ver lá que Jesus Cristo recebeu, né, toda a autoridade nos céus da terra, e essa autoridade ele entregou à igreja, né, aos seus apóstolos e discípulos, né? Vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu os ordenei, e eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, a gente já viu isso tudo em devocionais anteriores. E Pedro, então, começa a fazer isso, começa, então, a pregar para aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém a respeito de Jesus Cristo. Aliás, Pedro foi o primeiro dos apóstolos a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Isso está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 16. Quando Jesus pergunta, né, quem as pessoas, né, dizem que eu sou? Né? E aí vocês, quem dizem que eu sou? Porque os apóstolos diziam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outro é um dos profetas, e assim por diante. Aí Jesus disse, tá bom, eu não me importo o que o mundo diz que eu sou, o que me importa é quem vocês dizem que eu sou. E Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim para ele, Pedro, muito abençoado és, bem-aventurado, né? Muito feliz. Então, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Amados, esse é o maior milagre, quando Deus revela no nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus Filho encarnado, é a palavra, o verbo que fez todas as coisas, tudo foi feito por ele, tudo foi criado por intermédio dele, nada do que Deus criou foi sem Jesus Cristo. Ele é o arquiteto, ele é o criador. Amados, Pai, Filho, Espírito Santo agindo numa obra maravilhosa de redenção, desde o Gênesis, né? Desde o Éden até o Apocalipse, a gente vê essa história maravilhosa de redenção, do amor de Deus para conosco. Mas então Pedro faz lá a sua pregação, e aí eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, a partir do versículo 37. Vamos ler? Eu coloquei já aqui abaixo, no descritivo do vídeo, vocês podem acompanhar por aí se preferir. Quando ouviram isso, então depois que Pedro pregou, né? Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Mas por que eles estavam comovidos? Porque depois de Pedro ter anunciado, através de salmos, né, dos profetas, contando sobre Davi, que também era profeta, além de rei, ele diz assim, olha, vocês crucificaram Jesus Cristo, né? Esse Jesus Cristo, né, que é o Filho de Deus, vocês crucificaram pelas mãos de homens maus. Mas a esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Então eles estavam comovidos com isso. E eles dizem, né, que faremos, irmãos? E verso 38, né, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Perceberam, amados? Né? Arrependam-se primeiro. Jesus, antes dele até João Batista, foi o seu precursor, né? Foi o último profeta, o último dos profetas mencionados aqui na Bíblia. Ele vinha dizendo isso, arrependam-se, endireitem os caminhos, porque o reino de Deus está próximo. Então ele estava preparando o caminho para a vinda de Deus, de Jesus Cristo. E depois o próprio Senhor Jesus passou a pregar isto, arrependam-se. Jesus veio para um ministério de reconciliação com Deus e nos delegou esse ministério. E é por isso que nós levamos a sua palavra adiante ao mundo, porque sem ela, sem a conversão, sem a fé em Jesus Cristo, ninguém será salvo. Porque todos, sem exceção, estamos mortos em nosso pecado.
E não há um único ser humano que não tenha um pecado na sua vida. É óbvio que todos têm muitos pecados, né? Mas não existe ninguém que tenha sido perfeito, como Jesus foi. Jesus veio, se tornou humano para vencer o mundo, vencer o pecado e vencer a morte. E pela sua morte e ressurreição, ele também nos deu vida eterna com ele. Conforme nós vimos também nas últimas palavras de Jesus, que foi o último devocional que fizemos, né? Fizemos ele em 4 partes, que se você não assistiu, recomendo que assista e ouça. E acompanhe pela palavra de Deus. Não confie apenas naquilo que eu, homem, estou falando. Busque nas Escrituras se aquilo que eu estou dizendo é realmente a verdade. Porque é melhor você confiar em Deus. E essa é a palavra de Deus. E essa palavra é Deus, que se fez carne, conforme nós vimos também no devocional que eu intitulei de Quem é a Bíblia, né? A Bíblia é o próprio Deus falando conosco. Fala conosco hoje, a palavra é viva e dá vida para nós. Continuando. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Amados, veja que Deus é quem coloca no nosso coração a fé em Jesus Cristo. Deus é quem nos chama para essa reconciliação. E como nós, seres humanos, não sabemos quem são os escolhidos, os chamados por Deus, nós precisamos pregar o Evangelho a todas as criaturas. E aquelas que forem do Senhor se converterão. Se converterão ao Senhor. O Espírito Santo habitará dentro dela e falará com o Espírito dela. Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus Pai. E se Jesus é o meu Senhor, eu preciso me submeter a Ele. Eu preciso viver como Ele ensinou. E eu preciso andar em santificação. Por quê? Porque Ele é a palavra, Ele é o verbo. E se Ele é o meu Senhor, a palavra de Deus é quem me dirige, é quem me conduz por caminhos seguros, na presença de Deus. Quando eu me afasto da palavra do Senhor e me aproximo do mundo, o Senhor, Ele não nos escraviza. Ele nos dá liberdade. A diferença é que no mundo, amados, há muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade. Não que a gente não enfrente dificuldades na presença do Senhor, mas Ele nos garante vitórias. Por quê? Porque Deus, na medida em que nós estamos mais próximo dEle, Ele não permite que o maligno nos toque. Ele cria uma cerca ao nosso redor. E aí nós estamos protegidos pelo Pai. E mais do que isso, amados, nós não precisamos e não devemos viver apenas por essas circunstâncias, por este momento tão curto que é a vida humana. O que são 80, 90, 100 anos de vida neste mundo comparado com a eternidade? Deus está muito mais preocupado com a nossa vida futura ao lado dele. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E essa promessa não é só para nós, é para os nossos filhos, para a nossa descendência. Por quê? Porque Deus também faz uma promessa na sua palavra, que está lá em Atos no capítulo 16, quando a gente vê a conversão do carcereiro. Né? Pedro e Silas haviam sido açoitados porque expulsaram um espírito, né? Que é um demônio, um espírito adivinhador de uma mulher,
E aí os donos, né, dessa mulher, que era uma escrava, né, vendo que cessou o lucro deles, então entregaram Paulo e Silas para serem açoitados e presos. Só que o que eles estavam fazendo na cadeia, né? Em vez de lamentar, poxa, eu estou aqui pregando o evangelho, eu estou compartilhando a tua palavra para que muitos sejam salvos, e olha o que acontece com a gente. A gente leva açoites. Não, amados, eles não estavam fazendo isso. Se vocês lerem ali, vocês vão ver que eles estavam orando e cantando louvores. E aí, de repente, vem um terremoto, o alicerce da cadeia treme, as portas se abrem. E o carcereiro ali, quando viu que a cadeia estava aberta, ele achou que todo mundo tivesse fugido. E aí, então, ele pegou a espada para se matar. Por quê? Porque ele ia ser condenado à morte, por ter permitido a fuga dos presos. Era isso que acontecia naquele tempo. E aí então Paulo diz, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E aí o carcereiro também comovido, porque certamente ouviu Paulo pregar, ouviu Paulo cantar louvores e orar, ele falou, o que eu posso fazer, né? Vê, olha, a conversão dele é muito bacana. Atos capítulo 16, né? Ele diz, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Que devo fazer para ser salvo? E eles, Paulo e Silas, responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele, da família dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas e dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Olha que coisa linda, conversão. Continuando aqui. Isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, que você seja um dos chamados. Verso 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Salvem-se desta geração perversa. Amados, é só nós olharmos para tudo que está acontecendo no mundo e se você está acostumado a tudo isso, eu convido você a tentar sair um pouquinho de si e olha em perspectiva e dá uma olhada. Quanta maldade existe. Infelizmente, isso está se multiplicando. Desrespeito aos pais, sabe? As pessoas estão profanando o nome de Deus. Ninguém quer mais relacionamento com Deus. As famílias estão sendo destruídas. Tudo isso é obra do inimigo, amados. Então, se a gente começar a olhar para tudo que está acontecendo, né? A pornografia se multiplicando, sabe? Não tem mais um lugar para onde você olhe que você não veja malícia. E isso tudo está destruindo os relacionamentos. Traições, mentiras. Amados, a gente precisa escapar dessa geração perversa. E como nós podemos fazer isso? Se nós estamos no mundo, nos aproximando de Deus, nos aproximando da sua palavra e deixando que a palavra de Deus nos transforme. Eu gosto de citar esse versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2, porque ele tem tudo a ver com essa questão. Né? E não se deixem moldar a este mundo, não tomem a forma deste mundo, mas se deixem transformar pela renovação da vossa mente para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso. Né? Se nós fizéssemos, eu ouvi isso esses dias, se nós fizéssemos terapia todos os dias,
isso nos transformaria de alguma forma? Tenho certeza que vocês vão dizer que sim. Da mesma maneira, as novelas fazem isso com vocês. Os filmes, o ciclo social. Então, tudo aquilo que vocês se alimentam diariamente vão transformar vocês de alguma forma. Mas nós não podemos nos deixar tomar a forma deste mundo. Fujam dessa geração perversa, como o apóstolo Pedro estava falando aqui para aqueles irmãos. E ali haviam judeus e gentios, né? Como eu disse, de 16 nações diferentes, no mínimo, né? E ele continua, né? Salvem-se dessa geração perversa. Verso 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amados, quer um milagre maior do que esse? Pedro, um pescador iletrado, mas que caminhou com Jesus Cristo e agora cheio do Espírito Santo, falando e embasando aquilo que estava dizendo à luz das Escrituras do Antigo Testamento. Então ele anuncia Jesus Cristo. E naquele momento há uma conversão de 3.000 pessoas. Esse é o maior milagre. Amados, a palavra diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E a conversão, amados, ela é a sequência natural do arrependimento. Porque quando há um arrependimento genuíno, e por que o arrependimento vem? Porque eu tomo a consciência de que errei. E eu só posso entender os meus erros se eu confrontar os meus caminhos com a palavra de Deus. Olha o que diz no Salmo 119. Salmo 119, se não me engano, a partir do versículo 9. Isto. Olha só. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amados, o salmista aqui falando, o Salmo 119 é o salmo mais longo, aliás, é o capítulo mais longo da Bíblia. E ele é muito rico. Qualquer momento, qualquer oportunidade futura, eu vou fazer um devocional sobre ele. Naturalmente não vai dar para fazer em um único vídeo. Mas aqui o salmista está perguntando de que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho. Observando o seu caminho à luz da palavra de Deus. Aí eu posso mantê-lo puro. Porque eu só consigo, amados, entender se o que eu estou fazendo é certo ou errado quando eu comparo com a palavra de Deus. E no momento em que eu percebo, foi o que aconteceu comigo. E foi o Espírito Santo que me revelou, que tirou as escamas dos meus olhos. Por quê? Porque eu sou um escolhido de Deus. E eu oro para que você também seja. Mas a hora que eu li, eu falei, meu Pai, olha quanta coisa eu estou fazendo errado. Me ajuda. E ele foi então me revelando os erros gradativamente, na medida em que eu avançava no conhecimento da palavra de Deus. E, portanto, vinha o arrependimento. Então eu entendi o meu erro, eu me arrependi, e aí então eu comecei a me esforçar para mudar de caminho, né? Isso é conversão, né? Mudança de caminho. Eu estava no mundo caminhando o caminho largo que me levava à perdição, mas aí então Deus se revelou a mim, e o meu amor por Ele, entendendo a obra que Ele fez por minha vida, por graça, por amor, me constrangeu. E eu então comecei a me esforçar para andar na direção dele. E tenho buscado diariamente, lendo,
orando, pedindo ao Senhor que me ajude, porque eu sou falho, eu sou humano, e a minha carne, o meu sangue, a minha essência humana é pecadora. Ela luta contra o meu espírito. O meu espírito deseja andar segundo Deus, mas a minha carne quer me levar para outro lado. Mas Deus, em Cristo Jesus, perdoou todos os meus pecados. E a lei não tem mais poder sobre mim. Mas não é porque a lei de Deus não tem poder sobre mim que eu vou andar contrário a ela. Ao contrário, agora eu estou livre para escolher quem eu vou obedecer. Se a Deus, para a vida, se ao pecado, para a morte. Eu continuo pecando diariamente? Claro, amados. A gente escorrega, às vezes até no pensamento. A gente se ira. Às vezes faz mau julgamento. Essas coisas acontecem. Só que elas têm que ser na nossa vida acidentes. E não um desejo planejado de errar. De forma alguma. Mas buscando, né? Buscando a graça do Senhor todos os dias. Então essa é a conversão, né? Me arrependo, né? Meu coração se quebranta, eu peço um perdão e esse arrependimento provocará em mim frutos dignos de quem se arrependeu. O que é um fruto digno de quem se arrependeu? É quando eu passo a fazer a vontade do Senhor. Esses são os frutos que agradam a Deus. Esses são frutos dignos de arrependimento. Porque se eu digo que me arrependi, mas continuo caminhando errado, continuo fazendo aquilo que Deus rejeita, que Deus condena, propositalmente, essa é a pior decisão que nós podemos tomar, amados. Até porque isso revela que não houve conversão. E se não houve conversão, eu não estou em Cristo. E se eu não estou em Cristo, eu estou morto nos meus pecados e caminhando para a perdição. Então ore ao Senhor, ore, peça para que Ele, de verdade, te ajude nesse processo de conversão. Porque a hora que você mudar de caminho, você terá uma nova vida, uma vida abundante na presença de Deus. E uma alegria que nunca ninguém poderá tirar do teu coração. Porque o Espírito Santo que habitará em nós e que habitará em você é que vai revelar: você é filho de Deus. Nenhuma condenação mais pesa contra você. E o seu lugar está reservado no reino de glória do Senhor. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí então, a partir do momento em que você se converteu, você passa a buscar mais ao Senhor, não por obrigação, mas por amor, por desejo de ter um relacionamento com o Senhor. E aí então começa todo o processo de santificação. E você começa então a ter uma mudança de vida, uma transformação do coração que se revela nas atitudes. E em algum momento você descobrirá os dons, os talentos, os recursos que o Senhor te deu, para que você possa trabalhar. Porque é isso, Deus não nos chamou para não fazer nada. Ele nos escolheu por sua graça, nos deu vida, herança, juntamente com Cristo. Somos herdeiros de Deus, filhos do Senhor. Mas Ele também nos chama para sermos trabalhadores da sua seara, para levarmos o Evangelho, para anunciarmos a graça que recebemos, para que outros também possam ser alcançados por esse amor e pela salvação do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, era essa mensagem de hoje, né? Que você medite sobre ela e busque ao Senhor com todo o teu coração.
E o Senhor, se ainda não aconteceu, vai revelar no teu coração que Jesus Cristo é Senhor, é Deus, nos dá a vida eterna, é o caminho, a verdade e a vida, a porta, o bom pastor. E Ele estará conosco todos os dias, enquanto estivermos fazendo o seu trabalho, a sua obra. E, amados, eu falei sobre pregar o Evangelho, levar o Evangelho. Deus pode ter dado a você um outro dom. Né? Tem muito trabalho no reino de Deus. Muito trabalho. E Deus dá a cada um dom. Algumas pessoas têm o dom da oração e vai orar sempre uns pelos outros. Outros receberam recursos financeiros e podem contribuir com a obra de Deus, né? Subsidiando missionários que abandonaram tudo, amigos, famílias, trabalho, bens materiais, para levar a palavra de Deus em países onde a palavra de Deus nunca entrou, onde até eles podem ser condenados à morte por pregar Jesus Cristo. Alguns países muçulmanos condenam à morte quem leva o Evangelho. Mas eles estão lá se arriscando. Por quê? Porque querem levar vida para aquelas pessoas e seguir a ordem que Deus deu. Então não podemos subsidiar com isso, através dos dízimos, das ofertas e assim por diante. Mas tem muito serviço a ser feito. Que Deus toque no seu coração e revele o teu dom, o teu talento, para que você contribua com a obra. Eu não tenho nenhuma obra sendo realizada por mim, então para mim vocês não precisam se preocupar. Mas estejam numa igreja, sejam alimentados pela palavra, que seja sã, que fale a sã doutrina, que pregue o evangelho que Pedro pregou, que Paulo pregou, que Lucas, que Mateus, que Marcos, que João, que Tiago, todos eles pregaram o mesmo evangelho. E aí então vocês estarão seguros, porque não serão envolvidos em mentiras, em fábulas e nada disso. Tenham sabedoria, peçam sabedoria do alto. Deus dá a todos aqueles que pedem com fé. Que o Espírito Santo habite poderosamente, assim como a palavra do Senhor, no teu coração. Em nome de Jesus. Amém.